Boa noite a todos. Estamos numa semana especial, uma semana de comemoração ao aniversário do encarne de Chico Xavier, nosso Chico. Nós vamos fazer um vídeo curto, então, em homenagem a esse espírito a quem a doutrina espírita brasileira, sobretudo, tanto deve. Nós poderíamos estudar o Chico sob diferentes aspectos e 3 aqui vão ser destacados nesse nosso estudo. O primeiro é o momento do encarne de Chico. A doutrina vinha passando um momento de muitos ataques. Naquele final do século XIX, começo do século XX, o Código Civil de 1890, no seu artigo 157, destacava o espiritismo como uma doutrina a ser combatida, a ser até criminalizada, com possibilidade de multa, com possibilidade de privação de alguns direitos, equiparada ali à cartomancia e a outras práticas ocultistas. De outra forma, esse mesmo Código Civil ele resguardava a liberdade religiosa. E nesse contexto de muita disputa, Chico Xavier encarna entre nós, e logo ali aos pouco mais de 21 anos vem a público a sua primeira psicografia de impacto, que é o Parnaso de Além Túmulo. A gente consegue imaginar o estrondo que foi, a repercussão que foi quando um jovem pouco instruído, com 4ª série de ensino fundamental, a antiga 4ª série primária, se apresenta como médium de um livro com uma coletânea de poesias de diferentes autores. Esse livro ele foi escrutinado, ele foi esquadrinhado, ele foi confrontado por diferentes estudiosos, pesquisadores, jornalistas, literatos, para tentar identificar algum desvio, algum vacilo, algo que pudesse contradizer o médium. E ao contrário de tanta repercussão negativa, o que houve foi uma grande repercussão positiva, semelhante àquela do Auto de Fé de Barcelona de Kardec, quando a propaganda ela é utilizada para amealhar novos adeptos para a doutrina. Então, nesse momento de construção de uma perseguição contra o espiritismo no final do século XIX, a vinda de Chico fez com que o movimento ele fosse direcionado para um lado muito religioso, já que do ponto de vista de religião estava preservada a nossa liberdade de culto. Do ponto de vista de uma pesquisa histórica, isso talvez explique porque o espiritismo no Brasil teve tanto uma feição religiosa. Era a forma de nós sobrevivermos, já que o Código Penal poderia nos ameaçar de outra forma. E Chico, com sua atitude, sua característica de muito carismática, foi um agregador. Então, num primeiro momento, quando ele faz psicografias do naipe de Parnaso de Além Túmulo, da série histórica de Emmanuel, dos livros de André Luiz e de tantos outros livros com uma temática científica, como No Mundo Maior, de uma temática histórica da humanidade, como A Caminho da Luz, Chico serve para nós como um exemplo de fé ao revelar-nos tudo que o mundo espiritual tem de segredos e que ele era capaz de tão bem nos dizer. Num segundo momento, Chico poderia ser estudado do ponto de vista de sua grande humildade. Ele sempre se dizia um simples carteiro, alguém que só traria as mensagens, ou o cisco de Deus, alguém que tinha cisco até em seu próprio nome, Francisco. Mas nós sabemos que não é bem assim. No livro dos médiuns, por exemplo, no capítulo 19, no item 225, o espírito de Erasto nos revela que quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem as comunicações, dele de preferência nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil.
Então, essa pluralidade de Chico de psicografar em diferentes facetas, verso, prosa, em linguagem científica, histórica, em uma linguagem moralizante ou ainda na linguagem típica dos espíritos recém-desencarnados para os seus familiares através das famosas cartas, nada mais nos mostra do que tratava-se de um espírito com muita evolução, com muita envergadura, capaz de ser um instrumento tão passivo e tão flexível para que os bons espíritos dele se utilizassem na fidedignidade das comunicações. Mas como grande espírito que era, nunca quis aparecer em cima das mensagens e sempre se apresentava como se fosse simplesmente o carteiro. Mas nós sabemos que esse carteiro tinha uma bagagem imensa. Um outro ponto que nós podemos estudar, e aí sim é o que ele se esforçou o tempo inteiro, é para nós valorizarmos a obra dele, Chico, que nunca viveu da doutrina, mas viveu pela doutrina, que abriu mão de todos os recursos que poderia ter oferido com suas obras, sempre destinando para as obras de assistência social, de caridade. Chico que sempre valorizou muito mais do que a sua pessoa, mas a obra que estava sendo construída, uma obra que é moralizante para todos nós e cada vez mais contemporânea. Nós abrimos diferentes livros e diferentes passagens e a gente vê como que ele estava tão à frente, já imaginando os dias de ansiedade que o planeta nos esperava. Então, um espírito que veio no momento certo, enfrentando uma dificuldade religiosa para o movimento e que, sem dúvida nenhuma, foi o grande responsável pela implantação, pela extensão, pela divulgação, pela sedimentação do espiritismo e o responsável primário por fazer do espiritismo essa religião grande que é no Brasil, e o Brasil o principal país espírita do planeta. Um abraço a todos.